Toda pessoa que sai do corpo físico e mantém a sua consciência enquanto o seu corpo dorme é, por isso, médium. Obrigatoriamente, todo estado de consciência fora do corpo constitui uma mediunidade? Estes e outros assuntos vamos estudar agora no estudo da mediunidade na Escola de Médiuns. E continuando o nosso estudo, tendo como base o livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, ainda no capítulo 15, sobre desdobramento mediúnico, Martins Peralva diz que há condições de ordem moral, especialmente das quais não pode o médium de desdobramento prescindir. Se deseja aprimorar a sua faculdade e aumentar os seus recursos, como sejam a vida pura, aspirações elevadas, potência mental, cultivo da prece e exercício constante. Além dessas condições que reputamos indispensáveis ao médium, os componentes do grupo têm também deveres e responsabilidades, uma vez que lhes compete auxiliar o desprendimento, acompanhar mentalmente a trajetória do espírito do médium e encorajá-lo também pelo pensamento em sua viagem. Assim sendo, lembramos que três fatores essenciais são requisitados dos encarnados nos serviços de desdobramento, a saber, o auxílio através da prece, concentração, exortação. A exortação, como não poderia deixar de ser, é tarefa do dirigente encarnado dos trabalhos, isto é, no plano físico. Para entendermos o que Martins Peralva está falando, nós precisamos imaginar o ambiente de um centro espírita. Nos estudos anteriores, nós estudamos que existe o desdobramento, onde aquela pessoa que sai do corpo e conserva a consciência não necessariamente é um médium. Porque a característica de médium define que alguém seja intermediário de comunicações entre o plano espiritual e o mundo físico. Se alguém sai do corpo e conserva a consciência, mas ele não traz nenhuma informação do mundo espiritual, então essa pessoa não tem a característica de um médium. Sair do corpo naturalmente, visitar os amigos encarnados, ir na casa das pessoas, descrever o ambiente da casa das pessoas, ir até um lugar no mundo físico onde existe as pessoas se reunindo e depois trazer a descrição completa deste local, com quem estava presente ou quem estava fazendo o quê, sem que traga informações do mundo espiritual, esta pessoa não tem uma caracterização de médium de desdobramento. É um ser humano que se desdobra, mas não caracteriza a mediunidade de desdobramento. E precisamos entender ainda que existem dois tipos de médium de desdobramento. Aí sim já caracteriza a mediunidade, porque são pessoas que vão trazer informações do plano espiritual. Existe o médium de desdobramento espontâneo. É uma pessoa que deita para dormir e vai para o plano espiritual e traz de lá informações. Ou é um médium que está no centro espírita e desdobra-se para o plano espiritual naturalmente, sem a necessidade de ajuda dos médiums ou dos espíritos, porque ele naturalmente sai do corpo e vai para o plano espiritual e começa a descrever o que ele está vendo no mundo espiritual. Mas existe uma outra categoria, que é o médium de desdobramento, que só se desdobra sob indução do grupo mediúnico e da espiritualidade que está acompanhando este trabalho. Estes são os médiums que normalmente têm maior facilidade para trazer informações mais fiéis do plano espiritual, porque eles são direcionados pelos trabalhadores do centro espírita, tanto encarnados quanto desencarnados, levando-os normalmente a concluir tarefas, realizar tarefas no plano espiritual. Então, no ambiente do centro espírita, este médium que se caracteriza pela condição do desdobramento induzido, ele senta na sua cadeira para trabalhar,
ou deita-se num sofá, começa-se uma preparação e este grupo mediúnico, através da oração, da comunhão com os espíritos elevados, trabalhadores daquela casa espírita, começam a elevar o pensamento e aí a espiritualidade conduz o médium para fora do corpo, levando-o para as regiões do plano espiritual. Este é o médium de desdobramento induzido. Ele sai do corpo sob a influência dos trabalhadores espirituais que o conduzem também no plano espiritual. Por isso, o médium de desdobramento, seja o médium de desdobramento natural, que não necessita da indução, ou do médium de desdobramento que só se desdobra sob indução, ou qualquer ser humano que se desdobra e deseja desenvolver-se, é importante a vida pura. Esta vida pura, porque normalmente nós somos conduzidos ou somos atraídos no mundo espiritual, depois que deixamos o nosso corpo, pelo nosso mundo mental que nós vivenciamos durante o dia. Se eu sou uma pessoa desregrada, de mau comportamento, eu posso ser atraído para regiões do plano espiritual que diz respeito à pureza ou à impureza daquilo que eu vivencio durante o dia. As aspirações elevadas são muito importantes, porque como médium eu preciso ter aspirações elevadas, de dormir e ir para o plano espiritual, estudar, aprender, me reunir com meus amigos, estar frequentando uma escola no plano espiritual ou trabalhando no plano espiritual. Se meus desejos não me conduzem a objetivos elevados, eu terei dificuldade para ter equilíbrio em relação à minha mediunidade quando eu estiver fora do corpo físico. A potência mental diz respeito à vontade, aquela vontade forte que eu tenho para realizar alguma coisa, aquele desejo forte de realizar algo. Se eu não tenho uma vontade forte, se eu não tenho um desejo forte de realizar alguma coisa, eu não tenho potência mental. A potência mental é relacionada à força que eu tenho de querer realizar alguma coisa. O outro item muito importante que ele relaciona para os médiuns de desdobramento, e eu quero estender este conhecimento para todo tipo de mediunidade, é o cultivo da prece. Eu preciso aprender a orar, porque através da oração eu entro em contato com os espíritos superiores. Eu busco o auxílio. E quando eu busco, o auxílio vem. Porque está dentro daquela perspectiva nos ensinada por Jesus, que eu devo bater para que a porta se abra. Que eu devo buscar para que eu encontre. Se eu não bato, a porta não abre. Se eu não busco, o auxílio não vem. Então depende de uma ação minha que eu seja o buscador. Eu vá atrás. Eu busque encontrar o auxílio que eu preciso. Um outro fator muito importante é o exercício constante. Preciso exercitar a minha mediunidade com responsabilidade. Não se chega a um objetivo aquelas pessoas que não têm frequência, vai de vez em quando ao trabalho, não tem constância, não tem disciplina. Por isso o exercício constante é muito importante para que eu cresça. Para você crescer os seus músculos e se fortalecer, você precisa exercitar os músculos. Para você conservar o seu cérebro, é preciso exercitar o cérebro. E para poder ter domínio sobre a sua mediunidade e fazer com que ela seja eficiente, é preciso exercitá-la. E no que diz respeito ao grupo mediúnico que você frequenta, este grupo deve estar preparado para poder auxiliar estes médiuns em estado de desdobramento. Então imagine o trabalho mediúnico. Existe um grupo de sustentação que está ali por um objetivo. Ninguém deve estar num grupo mediúnico por curiosidade. Por isso as pessoas são tão preparadas para estar no grupo mediúnico. Não se concebe que um frequentador ao acaso, alguém chegue lá e já deseje participar de uma reunião mediúnica e consiga vencer
a disciplina para poder estar ali por mera curiosidade. Por isso, esse grupo precisa estar consciente de que ele precisa estar em auxílio constante através da prece. É um grupo que ora, é um grupo que mantém a mente elevada para poder sustentar os médiums enquanto eles estão se desdobrando, enquanto eles vão para o plano espiritual. Este grupo mediúnico precisa ser muito treinado em concentração, concentrar, manter a mente focada no trabalho. E também é preciso a exortação. A exortação é uma atitude que é efetivada pelo dirigente dos trabalhos. Exortar é estar chamando o grupo, dizendo para aquele grupo durante o trabalho que mantenhamos a mente elevada, que busquemos orar, que estejamos convictos da necessidade de manter a conexão com Deus, através da conexão com a espiritualidade superior que está dirigindo o trabalho. Se o grupo dispersa o pensamento, está ali fisicamente, mas não está mentalmente, porque está mais preocupado com os problemas do dia a dia, com as coisas que ficaram lá fora, você pode ter certeza que esse grupo não vai bem. É preciso manter a concentração, a consciência, a vontade, para que haja então a força moral para que se auxilie estes médiums em estado de desdobramento, ou os médiums que estão psicografando, os médiums que estão trabalhando na psicofonia. Então, tudo isso faz parte de um processo em que há um aprendizado contínuo, em busca de um aprimoramento. E no nosso próximo vídeo, nós vamos estudar o desdobramento do médium Castro. Como é que a ação dele próprio, a ação dos espíritos, a indução e todos esses detalhes que estudamos hoje vão influenciar na forma como o Castro vai se desdobrar no plano espiritual e qual será o nível de eficiência no trabalho por ele realizado. Muito obrigado pela oportunidade e até o nosso próximo vídeo.